A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 25 e versículo de número 25, que diz assim: Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já quero iniciar este vídeo para você dizendo que o nosso Deus é um Deus que ele nos livra quando nós estamos próximos a ele. Quando nós estamos servindo ao Senhor, nós temos uma proteção. O nosso Deus, ele nos protege, ele nos guarda de toda e qualquer astuta cilada do inimigo. Sabe por que o inimigo luta tanto para que você saia da presença de Deus? Sabe por que o inimigo luta tanto para você desviar o seu caminho dos caminhos do Senhor? Para que você perca a proteção que está sobre a sua vida. O Senhor fala contigo e Ele diz para você através dessa palavra: não cometa os erros de Amazias, rei de Judá. Amazias se afastou do Senhor, ele procurou adorar a outros deuses, Deus não se agradou, Deus o repreendeu, ele não deu ouvidos, e a Bíblia vai deixar bem claro que depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele e mataram a ele. Tudo pode estar difícil na sua vida, mas coloque uma coisa na tábua do seu coração, coloque uma coisa dentro de você, que você tem Deus ao seu lado, você tem a maioria, meu irmão e minha irmã. Tudo pode estar difícil, mas o Todo-Poderoso está contigo. O Todo-Poderoso é o Deus do livramento, o Todo-Poderoso lhe dá força para vencer. Eu não sei o tamanho dos obstáculos que você está vivendo. Talvez você entrou aqui pensando em parar a baia cantoraia. Talvez você entrou aqui pensando em desistir de tudo. E Deus está dizendo: a minha proteção está sobre a sua vida. Enquanto você estiver me servindo, eu te poupo, eu te livro, eu te guardo. Rabaia ramancho, rabaia canto. Declare comigo: enquanto eu estiver na presença do meu Deus, Ele me guarda. Enquanto eu estiver na presença do meu Deus, Ele me guarda. Você tem noção de quantos estão conspirando para ver a sua destruição? Você tem noção de quantas vezes o inimigo da sua alma, das nossas almas, quer nos destruir? E tudo que ele quer, irmão, sabe o que é? É que a gente deixe de seguir ao Senhor para que Ele venha ter êxito naquilo que Ele quer fazer. Para que Ele venha destruir os propósitos de Deus. Não importa a luta que você está passando, minha irmã. Não importa o problema que você está vivendo, meu irmão. Deus me trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer: cuidado. Não se afaste do Senhor. Não deixe de seguir ao nosso Deus. Porque o inimigo só quer uma brecha para destruição, irmãos. E esta palavra é séria, Rabaia Cantorai. Você vai observar que enquanto Amazias, ele andava seguindo ao Senhor, não de seu coração todo, porque a Bíblia deixa bem claro isso, que ele não seguiu a Deus de todo o seu coração, mas ele fez algumas coisas que agradou a Deus. Aí nós observamos que enquanto ele fazia algumas coisas que agradavam a Deus, havia uma proteção sobre ele. Mas quando ele deixa de seguir ao Senhor, as coisas começam a mudar.
Através dessa palavra, o Senhor está falando com pessoas de maneira clara e dizendo: não saia do foco, não saia da minha presença, não coloque a mão no arado e torne atrás. Se está difícil, minha irmã, com Jesus, imagine sem Ele. Sem Jesus, os teus inimigos já teriam te engolido vivos. Sem Jesus, isso é mistério e é resposta. É Deus falando claramente com pessoas aqui. Sem Jesus, as obras contrárias contra você já tinham pegado, você já estava destruído. Você já estava dentro de uma sepultura. Porque não se engane, existe o bem e existe o mal. Assim como Deus existe, o inimigo também não brinca de ser quem ele é. E é por isso que precisamos ser constantes na presença do Senhor. É por isso que nós não podemos deixar de seguir ao nosso Deus. A sua luta pode estar grande, mas eu quero lhe dizer que Deus está contigo. Isso importa. Isso é o que mais importa para todos nós. É a convicção da presença de Deus. É a certeza de que Deus está conosco. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que guarda os propósitos dele. Enquanto nós andamos na presença de Deus, essa convicção nós podemos ter da proteção de Deus sobre nós, do livramento de Deus para os seus filhos. Nós podemos ter a certeza que Deus está nos poupando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Você tem noção de quantas vezes o inimigo tramou contra você e Deus trouxe livramento? Você vai observar que Deus, ele deu vitória a Amazias contra os edomitas. Se Amazias continuasse na presença de Deus, andando segundo a vontade do Senhor e não adorando a outros deuses, se o coração dele fosse reto com o Senhor, ele receberia livramento de Deus. Deus não deixaria os inimigos conspirarem contra ele. Mas a Bíblia, irmãos, deixa bem claro pra gente que os inimigos conseguiram ter êxito, conspiraram contra ele em Jerusalém. Ele fugiu. Mas ele não conseguiu, irmãos, permanecer vivo, porque os inimigos foram atrás dele e mataram a ele. Por quê? Porque Amazias não tinha mais a proteção do Senhor. Amazias tinha deixado de seguir a Deus. Cuidado! Enquanto você estiver na presença de Deus, Deus te guarda. Declare comigo: eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso que me guarda. Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Quem me guarda, irmãos. Deus nos dá estratégia para que a gente venha vencer as batalhas. Que o nosso coração não esteja com Deus pela metade. Capítulo de número 25 de 2 Crônicas, versículo de número 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de coração. Você vai observar que Amazias fez até o que era reto, mas não foi com interesse de coração. Que tudo que a gente fizer para Deus, irmão, seja de coração por completo. Porque se não for com interesse de coração, se a gente estiver com o coração dividido na presença de Deus, corre o risco, sabe de quê, irmãos? Da gente acabar deixando de seguir ao Senhor, dos fascínios deste mundo, dos pecados, das coisas que parecem ser boas, mas o final é de morte, acabar nos fascinando e a gente acabar fazendo como o rei Amazias. Que o Senhor nos livre, porque o mundo jaz no maligno e o inimigo vai querer desvirtuar, sim, aqueles que andam com o Senhor. Até porque, irmãos, um reino dividido não subsiste. Ou seja, um reino dividido não permanece, não adianta. Então é claro que o inimigo não vai lutar contra aqueles que estão lá fazendo a vontade dele. Ele vai lutar contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Ele vai querer tirar os filhos de Deus do foco.
Talvez você está passando por tantos problemas que hoje você está vendo isso. O inimigo está querendo tirar você do foco. O inimigo está querendo desvirtuar o seu caminho. E Deus está dizendo, não abra brechas, mas me sirva de todo o seu coração. Declare comigo, eu vou me entregar por completo ao meu Deus. Eu vou me entregar por completo ao meu Deus. Se entregue, meu irmão, se entregue, minha irmã, por completo. Porque você vai observar aqui que Amazias, ele deixa de seguir ao Senhor e os inimigos conspiram contra ele. Ou seja, os inimigos começaram a se levantar e tiveram êxito. Sabe por que muitas vezes o laço quebrou na sua vida e você escapou? Você não entende por que você está vivo? Seus inimigos não entendem por que você está de pé. Tem muita gente que fica sem entender, dizendo, eu lutei contra ela. Eu pelejei contra ele. Eu fiz o mal, eu paguei, eu tentei, eu tramei, mas parece que o que está com ele, que o que está com ela é mais forte. Deus está dizendo, não parece, não é. O que está contigo é mais forte. Só que essa proteção só está sobre você quando você está na presença do nosso Deus. Nós só temos a proteção exclusiva de Deus, irmãos. Está claro aqui neste versículo. Amazias, enquanto ele andava com o Senhor, Deus trouxe livramento. Mas a partir do momento que ele deixou de seguir a Deus, a partir do momento que ele não deu ouvidos às palavras de Deus por intermédio do profeta, a Bíblia deixa bem claro que Deus iria permitir a destruição na vida dele. Por quê? Porque Amazias não estava mais seguindo ao Senhor. Pelo amor de Deus, o Senhor fala contigo abertamente. Não solte o arado e não torne atrás. Porque o inimigo só quer esta brecha para destruir a tua vida por completo. O inimigo só quer esta brecha para conseguir ter êxito contra você. Você está de pé porque aquele que te guarda não dorme, não cochila e nem tosqueneja. A tua casa está de pé porque tem uma proteção de Deus. Ai de nós se a mão de Deus não estivesse estendida sobre as nossas vidas. Ai de nós se a mão de Deus não estivesse sobre nós. Se o Senhor não reservasse o livramento para a nossa vida. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Mas não nos engoliu. Rabaia raia canto a resposta. Raia cai. Sabe por que os teus inimigos não te engoliu vivo? Sabe por que aquela sepultura foi fechada? Sabe por que o teu casamento quase foi ao divórcio, mas não foi? Rabaia raia canto raia cai. Porque tem um Deus que lhe protege. Eis decai. Mas não deixa a presença deste Deus por nada. Esta palavra, irmãos, não é Deus. Deus está me ameaçando, não. Deus está falando a verdade. Que nós não somos nada sem a presença dele. Amazias morreu. Morreu por quê? Porque deixou de seguir ao Senhor. Abriu a brecha. Quando você para de seguir ao Senhor, você abre a porta para o inimigo entrar. Na verdade, não é nem a brecha, é a porta. E através dessa palavra, Deus está falando contigo claramente, vigie. Tá tudo difícil? Tá. As coisas não estão fáceis. Os problemas são grandes, mas é melhor estar com Deus. É melhor estar com o Pai do que você deixar de seguir ao Senhor como fez Amazias. Amazias, ele andou em um reto caminho, mas não com inteireza de coração. Se entregue ao Senhor. Se ainda tem algumas coisas no mundo que ainda fazem você oscilar. Se você está meio lá e meio cá, comece a pedir para Deus para que você venha seguir a Ele com inteireza de coração. Porque senão as coisas podem te seduzir. Você vai ver aqui no versículo de número 14. Vindo Amazias da matança dos edomitas, ou seja, Deus havia dado para ele a vitória. Aí ele veio, da vitória que Deus havia entregado, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Você vai observar, irmãos,
que ele trouxe os deuses do povo, os deuses de Seir, e ele adorou e queimou incenso. Sabe por quê? Porque o coração de Amazias, ele não estava inteiramente com o Senhor. As coisas, sabe, daquele lugar, os deuses seduziram a ele. E é por isso que Deus, ele diz para você através dessa palavra: vigie. Peça para que eu limpe o seu coração. Sirva ao Senhor, meu irmão e minha irmã, em espírito e em verdade. Que não seja pela metade, mas que seja por completo. Declare comigo: eu quero servir ao meu Deus por completo. Eu quero servir ao meu Deus por completo. Que o Senhor nos ajude. Porque ai de nós, irmão, se não fosse o nosso amigo Jesus. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Ai de nós se não fosse Deus na nossa vida. Arabaiaraia cantoraia. Não faça como Amazias, rei de Judá, que deixou de seguir ao Senhor e os inimigos acharam a brecha e mataram a ele. Mas através dessa palavra o Senhor diz para você: feche as brechas e continue na minha presença. Tá difícil? Mas é melhor estar com Deus. Tá doendo? Mas está com Deus. Não abra mão. Não torne atrás. Não largue o arado. Assim te diz o Senhor. E sua resposta é clara. É claro, Deus está falando com pessoas aqui de maneira clara. E Ele está dizendo: permaneça na minha presença. Porque se você não permanecer, os teus inimigos vão conseguir ter êxito contra ti. Versículo de número 27. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. E ele fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques e o mataram ali. Ou seja, ele não conseguiu fugir daquele laço de morte. Por quê? Porque ele deixou o Senhor. Depois, o versículo de número 27 deixa bem claro: depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor. Não cometa o erro de Amazias, mas seja uma pessoa que serve ao Senhor em espírito e em verdade, com inteireza de coração. Declare comigo: Deus, e tem que estar em primeiro lugar na minha vida, sempre. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, sempre. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos alertar, porque o Senhor sabe, meu Deus, do amanhã. O Senhor conhece as nossas vidas, as nossas fragilidades. Conhece o coração humano, Pai, que é enganoso. Ah, Senhor, nos ajude, meu Deus. Nos ajude a permanecermos firmes e cai na tua presença. Cobre-nos, Senhor, com teu sangue. Nos livra, meu Pai, de toda investida do inimigo para tentar tirar a nossa vida da tua presença. Oh, Senhor, nos protege. Tu és o Deus, meu Pai, que traz o livramento, meu Senhor. Nós queremos que o Senhor esteja na nossa vida em primeiro lugar, em todos os momentos da nossa vida. Queremos, Senhor, te servir com inteireza de coração. Não queremos, meu Pai, te servir pela metade, mas queremos, meu Deus amado, te servir por completo, em espírito e em verdade. Oh, Senhor, nos ajude, tem de misericórdia de nós e não deixe o inimigo ter êxito contra as nossas vidas, Pai, que possamos, meu Deus amado, ver esta palavra como um alerta do Senhor, para que a gente não venha cometer o mesmo erro que o rei Amazias cometeu, meu Deus, ao deixar de seguir ao Senhor. Ah, Senhor, nos ajude, pois nós queremos estar contigo todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer todos os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, meu Senhor.
Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, meu Senhor, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, meu Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, Pai. Causa ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, libertação para aqueles que precisam ser libertos. É em nome de Jesus, meu Senhor, que eu já te agradeço, meu Deus, por esta palavra, crendo que tu és um Deus que está nos fortalecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus está te fortalecendo. E Ele está dizendo para que você vigie, vigie. Foi por falta de vigilância e por não ter um coração entregue totalmente a Deus que o rei Amazias, rei de Judá, ele acabou morrendo. Ele se afastou do Senhor, ele deixou de seguir ao Senhor. Entregue todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua alma ao Senhor, que você vai ver Deus sempre te livrando, te guardando, e a mão dele estando estendida sobre a sua vida. Lembre-se, a proteção de Deus está sobre aqueles que guardam a palavra dele, sobre aqueles que estão com ele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.